Bom dia, irmãos. Ao iniciarmos o culto desta manhã, convido os queridos e amados irmãos a abrirem o texto dos Salmos, capítulo 103. É um salmo que fala sobre as misericórdias do Senhor. E nós procederemos à leitura deste salmo, dos versículos 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Que bênção! Nós temos um Deus tão misericordioso, tão gracioso, que perdoa todas as nossas iniquidades. E a nossa alma pode bem dizer e adorar e louvar ao nosso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar neste momento. Amado Deus, mais uma vez nos alegramos no início desse dia, quando nós podemos separar esses minutos para adorar o Senhor, para exaltar o Teu nome, para engrandecer as Tuas obras. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos, a Tua presença e acesso à Tua palavra, Senhor. Que este dia seja marcado por muitas bênçãos e também marcado com uma profunda e íntima comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa se agradar, ó Deus, da nossa adoração e possa receber como aroma suave na Tua presença. E assim, ó Deus, queremos fazer para glorificar e honrar o Senhor. E oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, antes de nós continuarmos com a programação, quero passar alguns informativos. Primeiro informativo, louvar a Deus pelos irmãos que têm sido fiéis, contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nessa semana recebi um WhatsApp da missionária Gisele, que está lá em Natal e tem o seu ministério com criança e treinamento de obreiros para lecionar crianças, e ela agradece do fundo do seu coração a igreja enviar as suas ofertas mensalmente. Então, o seu promessa de fé, a sua contribuição tem chegado até os missionários e eles estão agradecendo a Deus e a igreja pelo envio das mesmas. Também queremos fazer menção aqui, nós colocamos no grupo da igreja para orarmos pelo irmão Pedro e também orarmos pelo irmão Guilherme. Guilherme é um rapaz jovem que vinha frequentando a nossa igreja, já estava expressando o desejo de tornar-se membro, e os dois pegaram Covid-19, mas já começaram o tratamento há alguns dias, estão se recuperando e agradecendo a Deus pelas orações. Então, muito obrigado pelos irmãos que têm orado, pelos irmãos que têm contribuído, que os irmãos continuem firmes assim, para a glória do nosso Deus. Esta é a hora da
Olá, igreja. Olá, irmãos. Estou com muita saudade, mas o meu objetivo hoje é fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, levar meus pensamentos ao trono da sua graça, que teu Espírito Santo possa revelar-me essa palavra e levar no trono da sua graça para que seja feita a sua vontade. Senhor, eu quero em primeiro lugar te agradecer muito pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo, pela minha vida, por tudo, Senhor, pela minha família. E quero te agradecer muito pela minha igreja, Deus, por cada um dos irmãos, pela liderança da igreja. Senhor, eu te peço a tua bênção, que a liderança possa ser abençoada pelo Senhor e que cada dia possa ter mais sabedoria diante do Senhor para liderar o teu ministério. Senhor, obrigado por cada irmão, ó Deus, que tem compartilhado ali a tua palavra, que tem orado uns pelos outros e que tem buscado a tua santidade, a tua palavra, para que possamos andar em santidade e andar em espírito e andar diante de ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a crescer em tua palavra, a fazer a sua vontade e nos ajuda, Deus, te agradecer por todas as coisas. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial por cada um dos irmãos, que nesses momentos difíceis que estamos passando, que possa ser consolado pelo Senhor. Aqueles que perderam o desemprego, ó Deus, e aqueles que até mesmo ficou doente ou até já partiu, mas seja feita a sua vontade, Senhor. Dá-nos conforto no coração de cada um, para que nessas horas difíceis possa olhar para o Senhor e crescer diante das dificuldades também, porque as coisas difíceis nos ajudam a crescer. Deus coloca muito amor no nosso coração uns pelos outros, e para que possamos colocar nossa vida disposta a te servir e amar e ajudar quem está precisando. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu quero te agradecer pelo privilégio de ser uma humilde pessoa, salva por Jesus Cristo, e chamar Deus de meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Não tenho palavras para agradecer, mas eu sei que o seu amor é grande sobre a humanidade. Abençoe a toda a igreja na face da terra que tem passado por aflições, mas que diante disso possa estar crescendo e buscando o Senhor em santidade e em sabedoria. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer em nome santo de Jesus, seu Filho. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque de uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É
necessário, sentimos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID, do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Então, irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, no capítulo 9, e novamente nós vamos fazer a leitura dos versículos 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a sua salvação. É um tema que aborda aqui, que não é um tema agradável, mas é um tema que alguns de nós temos enfrentado muito de perto, tendo em vista este vírus que tem contaminado várias pessoas. Todos nós podemos pensar em alguém próximo de nós, talvez um amigo, um colega de serviço, um parente ou até alguém da nossa própria família que tenha pego esse Covid-19, e alguns perderam os seus entes queridos porque não conseguiram resistir a este Covid-19. Então a morte é uma realidade a todas as pessoas. Todos nós haveremos de enfrentar a morte. Ela atinge ricos e pobres, pessoas de todas as raças, cultas e não cultas, enfim, ninguém escapa a esta realidade. E é importante nós sabermos o que a Bíblia fala concernente à morte. Nós que temos a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa esperança está naquilo que a palavra de Deus diz, nós temos informações importantes acerca da vida depois da morte. Uma dessas informações está lá em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que traz a história do rico e de Lázaro. Ambos morreram e Lázaro foi levado ao paraíso e o rico estava em tormentos e clamava por misericórdia. Então, a realidade da vida é um fato depois da morte, tanto para aqueles que estão em Cristo, que serão levados para a glória celestial, como para aqueles que rejeitam a Cristo e receberão eterna condenação por rejeitarem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto diz uma informação importante: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Então, há muitas teorias concernente à continuidade da vida.
há um grupo religioso que acredita na reencarnação da alma e através de sucessivas reencarnações a pessoa vai adquirindo o aperfeiçoamento da alma até que ela seja mergulhada no nirvana, que é a essência de Deus. Mas esta doutrina não está na palavra de Deus, não existe isto na palavra de Deus. Alguns são ateus, não acreditam nem em Deus e vivem como animais, acreditam que o ser humano nada mais é do que um animal aperfeiçoado e morreu, acabou. Então o ser humano será extinto depois da morte. Também é uma teoria humana que não encontra respaldo na palavra de Deus. Mas a Bíblia traz as respostas para nós. E a Bíblia fala que todos nós que temos a nossa vida morreremos uma única vez. E depois da morte, então, virá o juízo. Mas nós que somos salvos, enfrentaremos o julgamento? Bem, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e que em Cristo nós obtivemos o perdão dos pecados e a vida eterna. A palavra de Deus no livro de João, no capítulo 3, no versículos 17 até o versículo 18, eu vou ler 16 ao 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a Bíblia deixa muito claro aqui que aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho e creram em Cristo, eles receberam de Deus o benefício da vida eterna, a salvação eterna das suas almas. Há outros textos que falam sobre esta verdade e isso já é uma certeza que está em nosso coração. Assim sendo, como está claro aqui, que nós não seremos julgados, mas nós já fomos salvos porque nós cremos na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E também a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, no versículo 1, o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe mais julgamento para a salvação para aqueles que já confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles já ouviram aquilo que Jesus já disse: eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer eternamente e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eles já têm a promessa de Jesus Cristo, que diz lá no livro de João, no capítulo 11, que diz, Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda no texto de João, no capítulo 14, no versículos 1 em diante, nós encontramos a promessa de Jesus para aqueles que nele confiam. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o acesso para Deus. Portanto, nós que já colocamos a nossa fé em Cristo, nós já estamos assegurados de que não iremos passar por qualquer julgamento para a salvação, mas o nosso julgamento, o nosso pecado já foi pago por Cristo. Ele recebeu o julgamento em seu corpo, tomando sobre si os nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala claramente em Isaías: o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu sacrifício, nós fomos sarados, nós fomos purificados. Então, conforme Hebreus diz, Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus, que foi imolado para remissão, pagamento dos nossos pecados. Assim, quando nós partirmos deste mundo, a Bíblia fala que nós estaremos adentrando na glória celestial. Mas ainda Hebreus fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto o juízo. Com relação à salvação, esse julgamento recai somente nas pessoas que não creram em Cristo como Senhor e Salvador, não creram na morte de Cristo e na sua ressurreição para a sua salvação. Então, este julgamento está destinado a estas pessoas. Mas é fato que nós iremos passar por um julgamento. Mas o julgamento do cristão não é concernente à sua salvação. O crente, aquele que confia em Jesus, ele já está salvo, mas a Bíblia fala que ele passará por um julgamento concernente às suas obras, concernente à vida que ele viveu nesse mundo, em obediência ou com alguma rebeldia diante do Senhor. Mas a sua salvação já está assegurada. E lá no 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, ele menciona este julgamento. Vamos lembrar, não é julgamento para a salvação, porque a Bíblia é enfática, é clara em dizer que aquele que crê em Cristo já é salvo e nenhuma condenação há. Mas, aqui em 2 Coríntios, há a informação de um julgamento para crentes. Então ele diz assim, vamos lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu para salvos, para crentes, para pessoas que não iriam passar por um julgamento quanto à salvação. Mas ele diz assim, porque importa que todos nós, ou seja, ele está se referindo aqui aos crentes de Corinto, certamente a todos os crentes de todas as épocas, de todas as igrejas, incluindo a si mesmo, ele mesmo, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, ou seja, é um julgamento, é um tribunal, Cristo será o juiz e nós passaremos por este julgamento, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós iremos responder como crentes, como salvos, pelas nossas ações boas e pelas nossas ações ruins, iremos ganhar ou perder galardões, mas a salvação não. Aqui são galardões, são os prêmios que Deus nos confere para aqueles que são fiéis, para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que procuram fazer o bem, para aqueles que entendem que nós somos salvos para as boas obras e assim também praticam boas obras. Então não é salvação, este tribunal é para os nossos galardões. Isto está mencionado lá em 1 Coríntios também, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, falando sobre a questão de galardões, ele menciona aqui sobre o fundamento e ele fala sobre o julgamento das obras. Vamos ler aqui 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 12, que diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então veja aqui que está falando de obras. Pois o dia, que dia? O dia do tribunal de Cristo. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então os prêmios, os galardões, são estas obras que estarão sendo julgadas no tribunal de Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, ou seja, ele vai perder galardões, ele sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Olha aqui, esse julgamento
não é para a salvação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E aí no versículos 16 e 17 de 1 Coríntios, no capítulo 3, ele menciona que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então vejo que claramente nós podemos compreender que este julgamento do tribunal de Cristo se refere às boas obras. Mas, aqui em Hebreus capítulo 9 que nós lemos, que ao homem está ordenado morrer uma só vez depois disto juízo, refere-se claramente àqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz como pagamento dos seus pecados. Ora, se eles rejeitaram o pagamento de Jesus, eles terão que pagar pelos seus próprios pecados. Sendo assim, eles terão que enfrentar o julgamento. E esse julgamento, irmãos, não é para saber se eles poderão ser salvos ou não. Eles não são salvos. Eles simplesmente serão julgados, as suas obras serão colocadas diante do Senhor e Deus vai informar para eles a razão por que eles estão sendo julgados e condenados, porque eles rejeitaram o pagamento que foi feito na cruz pelos seus pecados. E esse julgamento está descrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. É um outro momento. Agora Deus está no tribunal, está julgando todas as pessoas que rejeitaram o Evangelho e que desprezaram o presente da vida eterna que Deus deu através da pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui diz assim: vi um grande trono branco. Então trono sugere rei, e um rei que agora está pronto para julgar. E aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então vejam, todas as pessoas foram colocadas diante do trono, independente da sua condição, se é rico, se é pobre, qual raça, enfim, todos estavam de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Olha só, agora vem o julgamento de todas as pessoas não crentes, que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, aqui uma advertência para todas as pessoas que vivem na face da terra. Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos estão sendo registrados neste livro. As nossas obras, as obras das pessoas estão sendo registradas neste livro. E certamente são obras que refletem pecados, afrontas contra Deus. E ainda o texto continua dizendo: deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Em outras palavras, embora haja uma grande multidão diante do trono, cada um foi julgado, um por um, segundo os seus feitos aqui na terra, cujos feitos foram registrados neste livro, a quem todos hão de prestar contas diante de Deus. E uma vez que eles não têm o sangue de Jesus Cristo, uma vez que suas vidas continuaram manchadas pelo pecado, a única sentença plausível para todos os que aqui se encontram é a condenação eterna. E então diz assim, versículo 14:
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este livro da vida é um outro livro onde estão registrados os nomes daqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo Jesus. Este é um outro livro. Então, essas pessoas não tinham seus nomes escritos no livro da vida, porque rejeitaram o pagamento que Jesus Cristo fez por eles. Portanto, o livro de Hebreus traz uma séria advertência a toda a humanidade. Portanto, diz ali o texto que nós lemos, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto o juízo. Então, o meu apelo nesta manhã é que nós possamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, ter a oportunidade de crer em Cristo, e assim então essas pessoas se livrarão do julgamento para a condenação. Elas serão salvas pela graça de Deus, e o que será julgado serão somente as suas obras. E se você está me ouvindo e não tem Cristo como Senhor da sua vida, se você ainda está manchado pelos seus pecados, é a oportunidade que Deus está oferecendo para você, para que você se arrependa genuinamente dos seus pecados e creia em Cristo como Senhor da sua vida. E se você crer nele de todo o coração, neste momento, o seu nome será escrito no livro da vida e você estará assegurado por toda a eternidade. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra e que nós possamos ser fiéis na proclamação do Evangelho de Cristo, onde as pessoas podem ser salvas pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Curve a sua cabeça e ore comigo. Ó Deus querido, se há alguém que está me ouvindo nesta manhã e que ainda não tem Cristo como Senhor da sua vida, peço que teu Espírito que trouxe esta revelação para nós, toque nesse coração, para que ela se arrependa de seus pecados, entendendo que ela é pecadora e que ela entenda que Cristo Jesus é Deus, que Ele é o Cordeiro Imaculado que se ofereceu para morrer por nós e que se tornou, conforme o texto de Hebreus, o grande sumo sacerdote, e assim, Pai, por meio dele, os pecadores podem obter a purificação dos seus pecados e o perdão e a vida eterna. Ó Deus amado, e nós que já desfrutamos desta maravilhosa esperança, de sabermos que não iremos nunca mais passarmos por qualquer juízo para a salvação, porque nenhuma condenação há para nós, que sejamos fiéis, que sejamos fervorosos em proclamar a bendita notícia da salvação que está em Cristo Jesus. Usa a nossa vida, Pai, para levar este bendito Evangelho aos perdidos. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus.